E aí, galerinha? Tudo belezinha? Tudo certinho? Estão preparados para mais uma aula de processo penal? Se já está preparado, se já está concentrado, então vem comigo. Meus queridos, aula passada iniciamos um assunto que eu gosto muito, dentro de competência, que é a questão da extensão do território brasileiro. Não? E eu falei para vocês, logo de início, quando iniciamos a aula, que o território brasileiro, ele divide-se em dois, não é? Você não pode ter o conceito de território brasileiro apenas um conceito físico. Eu disse, não se pode ter um conceito físico de território brasileiro. E qual é o conceito físico de território brasileiro? É aquele que determina que é o que você vê, que você estuda em geografia, que diz, conceito de território físico é o geográfico, né? É aquilo que eu observo, mar, terra. Então eu disse para vocês, esse conceito de território físico para a gente não serve, porque ele precisa ser somado a outro conceito, que é o conceito de território jurídico. Então você tem que ter um conceito de território físico, mas para a gente do direito, você também tem que ter um conceito do território jurídico. E esse conceito de território jurídico, a gente está lá previsto no artigo 5º do Código Penal. Emanuel, e o território físico? Ele se estende até quanto? E eu disse para vocês que o nosso território físico ele se estende até 12 milhas náuticas. Então, você tem um território jurídico, cujo conceito está lá no artigo 5º, e você tem um território físico que se estende às chamadas 12 milhas náuticas. E eu disse para vocês, depois eu pesquiso aí mais ou menos quanto é que dá as 12 milhas náuticas. Eu pesquisei, dá mais ou menos 22 quilômetros. Né? Então, 12 milhas náuticas dá mais ou menos uns 22 quilômetros. Então, veja. Então, para a gente trabalhar competência hoje, na aula de hoje, a gente tinha e continuar para trabalhar na aula de hoje, a gente tinha que ter esse conceito de território físico e jurídico, para entender a questão dos crimes cometidos em embarcações e aeronaves. Pronto. Dito isso, o que foi que eu disse para vocês? Pronto. Já que a gente tem aqui a delimitação do nosso território, aí a gente vai começar a estudar. E começamos a estudar a questão dos crimes cometidos nas embarcações. E nessas embarcações, foi o que nós dissemos, que a gente tem que observar qual é o tipo de embarcação. Se a embarcação ela é pública, se a embarcação ela é privada, ou se a embarcação ela é estrangeira privada. Por que eu tenho que saber isso? Simples. Porque se eu digo que a embarcação é pública, obrigatoriamente, segundo aquele conceito do artigo 5º do Código Penal, ela é extensão do território brasileiro. Ela é extensão do território brasileiro. Se eu digo que a embarcação ela é privada, eu só vou aplicar a lei brasileira se ela tiver no nosso mar territorial, qual é o das 12 milhas, ou se ela estiver em alto mar. E se ela for estrangeira, se essa embarcação for estrangeira privada, eu só posso aplicar se ela estiver dentro do nosso mar territorial de
12 milhas. Então, é mais ou menos isso, pessoal, que você tem que saber para fazer uma prova em que caia essa questão de competência em relação às embarcações. Então, se a embarcação for pública, onde ela estiver, não interessa onde ela estiver, é extensão do território brasileiro, então as leis, a competência de tudo que ocorrer nessa embarcação, a competência vai ser do Brasil. Se a embarcação for privada, aí eu tenho que olhar a bandeira. A bandeira da embarcação, ela é brasileira? É. Então, o que vai acontecer? Eu vou analisar de duas formas. Mar territorial, se essa embarcação de bandeira brasileira está dentro do nosso mar territorial, aplica-se a lei da bandeira, ou seja, a lei de competência do Brasil, já que a bandeira do navio é brasileira. Ou se ele estiver em alto mar, é navio brasileiro, aplica-se a lei da bandeira, competência do Brasil. Embarcação estrangeira. Eu só posso aplicar se ela estiver em território nacional, ou seja, as 12 milhas. Emanuel, por que eu não vou aplicar se ela estiver em alto mar? Porque vai ser aplicada a lei da bandeira. Então, na lei da bandeira, esse navio é brasileiro? Não. É de outra bandeira, italiana, francesa. Se for italiana, aplica-se a lei italiana. Se for francesa, aplica-se a lei francesa. Beleza? Tranquilo? Então, presta bastante atenção aqui. Eu já sei que a competência é do Brasil. Beleza. A competência é brasileira. Eu já defini aqui. Mas, Emanuel, e qual o juízo que vai ter competência? Vai ser o juízo do Distrito Federal? Vai ser o juízo de qual estado? Porque eu não sei. Eu só sei que essa embarcação, ela houve um crime nela e ou foi no alto mar ou foi dentro das 12 milhas. Eu sei que a competência é da Justiça Brasileira, mas qual é o juízo? De qual capital brasileira eu vou aplicar a competência, onde vai ser julgado esse crime? Então, para isso, aí você vai ter que observar esses slides aí. Vamos lá. Então, preste atenção. Enquadrando-se as embarcações no conceito do território brasileiro. Então, em viagens nacionais, o juízo competente é aquele que atua no local em que primeiro a embarcação aportar após o delito. Vejam, a viagem ocorre dentro do nosso mar territorial. Não passa daqui, ó. Então eu saio, por exemplo, de Pernambuco e vou para o Rio de Janeiro. E aqui, nesse percurso, ocorre um homicídio. De quem é a competência? De quem é a competência? Se eu sair de Recife para o Rio de Janeiro, o navio vai aportar onde? No Rio de Janeiro. Então, a competência é da Justiça do Rio de Janeiro. Tranquilo? Então, veja. A viagem é nacional, ou seja, dentro do território nacional, dentro do nosso mar territorial. Sair de Pernambuco para o Rio de Janeiro. Ocorrer um homicídio aqui, ó. Onde vai ser julgado? Em Pernambuco, não. Onde o navio aportar. Aportou aqui no Rio de Janeiro, competência da Justiça do Rio de Janeiro. Preste atenção, galera. Preste atenção. Para que eu entenda isso aqui, a gente está questão das viagens nacionais. Beleza. E em questão das viagens internacionais que estão fora do nosso território.
Então vamos lá para o slide, vamos lá para o slide. O slide é o seguinte, ó, viagens internacionais, ou seja, um cruzeiro, por exemplo, né? Cruzeiro do Roberto Carlos, né? Onde o Roberto Carlos canta aí emoções, emoções. Esse é o cara, né? Então vamos lá. Se a embarcação estiver se distanciando do território brasileiro, preste atenção. Se a embarcação estiver se distanciando do território brasileiro, a competência é definida pelo local de saída. Se estiver se aproximando, o juízo territorialmente competente é o do local da chegada. Tá certo? Preste atenção. Vamos para cá. Vou pegar aqui, ó. Vamos lá. O navio está indo para as Antilhas. Olha aí. Mas precisamente não está Antilha, não. Porque vocês vão... Que danado de Antilha, professor? Vamos para o Caribe. O navio está indo para o Caribe. E aqui acontece um homicídio. Ou seja, esse navio é um navio de cruzeiro e é uma viagem internacional. De quem vai ser a competência? Bora lá. Se a embarcação estiver se distanciando do Brasil, ou seja, indo para o Caribe, a competência será definida pelo local da saída. Ó, o local da saída foi Recife. Então a competência vai ser em Recife. Se esse navio estiver voltando, ou seja, do Caribe para o Recife, ou melhor dizendo, era Recife, Caribe, Rio de Janeiro. Então, nesse caso, não é? É a competência do local da chegada. Entenderam aí? Então, ó, Recife, olha o destino do navio. Recife, Caribe, Rio de Janeiro. O homicídio ocorreu quando ele estava indo. Competência, Recife. O homicídio ocorreu quando ele estava o quê, ó? Voltando. Rio de Janeiro. Tranquilo? Não tem, ó, não tem errado aí. Indo do porto anterior. Ocorreu depois do porto de chegada. Beleza? Agora, meus amigos, preste bastante atenção aqui. Presta bastante atenção. Galo da madrugada. Galo da madrugada. Quem já foi aí para o Galo da Madrugada, aqui de Pernambuco. Você que estuda aí fora aí. Maior bloco do mundo é o Galo da Madrugada. Né? Então, quem já foi lá para o Galo da Madrugada, sabe que existe ali, próximo ali, também, a galinha d'água. Né? A galinha d'água que é no mar ali, no rio, ali, Capibaribe. Beleza? Então, preste atenção. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Um navio de cruzeiro atracou no porto de Recife. E dentro desse navio houve um homicídio. Primeiro caso. Segundo caso. Durante a festa do Galo da Madrugada, num barco ali da galinha d'água, uma discussão entre dois caras acontece em uma lancha, acontece um homicídio. Ora, aqui a primeira pergunta que eu vou perguntar para vocês é fácil.
De quem é a competência? Aqui a competência é do Juízo de Recife. Por quê? Porque esse navio está atracado em Recife e essa lancha está ali, não é? No rio Capibaribe, que pertence a Recife. Beleza. Tranquilo aqui. Agora, de quem é a competência? Da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? Nos dois casos. Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça Estadual. E aí? E aí? Simples. Nesse daqui, a competência vai ser da Justiça Federal. Nesse daqui, a competência vai ser da Justiça Estadual. Emanuel, por quê? Que loucura é essa? Não, seguinte. O que a doutrina, o que a jurisprudência nos informa? Seguinte. Embarcações de grande porte, competência Justiça Federal. Embarcações de pequeno porte, competência Justiça Estadual. É simples. Então, se for uma lancha, Justiça Estadual. Se for um navio de cruzeiro, Justiça Federal. Tranquilo aí? Beleza? Fácil, fácil. Muito bem. Bem, terminamos aí a competência em relação ao quê? A competência em relação às embarcações. Mas não existe apenas, não é, o estudo em relação às embarcações, mas também existe o estudo da competência em relação às chamadas aeronaves. Aeronaves. Então, também tem a ideia das aeronaves. Tá certo? Bem, meus amigos, em relação às aeronaves, o que é que o Código de Processo Penal nos fala? Primeiro, a gente tem que, não é, ir para o slide, e o slide ele diz o seguinte: o artigo 90 do Código de Processo Penal, combinado sempre com o artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal. Ele diz: os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo ou alto mar, correspondente ao território brasileiro, ou a bordo de aeronave estrangeira, dentro do nosso espaço aéreo, serão julgados e processados pela Justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela comarca onde houver partido a aeronave. Veja aí, mais ou menos a mesma, praticamente, né? Temos a mesma ideia quando a gente fala de embarcação. Então, primeira coisa, vamos saber os conceitos de aeronaves para a gente delimitar a competência. Então, aeronaves públicas de bandeira brasileira. Da mesma forma que as embarcações são território brasileiro onde quer que se encontre. Então, ó, aeronave, então, aqueles aviões da FAB, né? Aonde eles forem é território brasileiro, né? Eu já andei no miserável daquele. Pessoal, pelo amor de Deus, aqueles aviões da FAB de carga, né? Eu fui para uma missão lá no Maranhão. Pelo amor de Deus, né? O banco é de madeira, não é? Olha, é uma desgraça aquele avião, viu? É um conforto zero à esquerda, não é? E olhe, é uma zoada. Se o cara não levar o protetor auricular, ele se ferra, né? É bronca, né? É bronca. Então, eu viajei, é uma missão que eu fiz, né, pelo Exército Brasileiro, pelo governo federal.
para Maranhão, só que a gente desceu em Teresina, né? O avião pousou em Teresina, ficamos um quartel lá, quartel do Exército lá em Teresina, e do quartel nós fomos a uma cidadezinha chamada Magalhães de Almeida, né, no Maranhão. Foi uma aventura, viu? Foi uma aventura, mas totalmente, né, desconfortável aí o avião. Então, a aeronave pública de bandeira brasileira é a extensão do território nacional. Aeronaves privadas estrangeiras. Então, quando se trata de aeronaves privadas, eu tenho que saber se a aeronave é aeronaves privadas estrangeiras. Bora lá. Integra o território nacional quando estiverem no espaço aéreo brasileiro ou sobrevoando território não sujeito à jurisdição de nenhum outro país. Beleza. Pessoal, o slide está errado. Me desculpe aí. É aeronave privada brasileira, tá certo? Desculpe aí. Eu fui ler aqui. Espera aí. Ó, entendo aí como aeronave privada brasileira. Integra o território nacional quando estiver no espaço aéreo brasileiro ou sobrevoando território não sujeito à jurisdição de nenhum outro país. Alto mar. Então aí, ó, entenda, aeronaves privadas brasileiras. E a última, aí sim, aeronaves privadas estrangeiras estão sujeitas à legislação brasileira quando ingressarem no nosso espaço aéreo. O direito de passagem também se aplica ao caso. Então, vamos lá. Mesma ideia, sem colocar, sem retirar das embarcações. A aeronave pública é a extensão do nosso território. A aeronave privada brasileira. Aeronave privada brasileira. A aeronave privada brasileira vai ser competência do Brasil quando estiver em nosso território ou quando estiver em alto mar. E a aeronave privada estrangeira, a aeronave privada estrangeira só vai aplicar a competência do Brasil quando ela estiver em nosso território. Pronto, morreu aí. Tá certo? Então, ó, mesma coisa que eu apliquei lá em embarcação. Aeronave pública brasileira, extensão do território. Aeronave privada brasileira, estando em nosso território, competência do Brasil. Estando em alto mar, competência do Brasil. Por quê? Porque essa aeronave é brasileira. Privada estrangeira, só vou aplicar se estiver em nosso território. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Vamos ao slide aqui ainda. Bora para o slide. Vamos enquadrar a aeronave no conceito de território brasileiro agora. Viagens nacionais. O juízo competente é definido pelo primeiro local de pouso após o delito. Então, eu estou saindo de Fortaleza para Recife. Dentro desse trajeto ocorreu um homicídio. Nesse trajeto ocorreu um homicídio. Fortaleza para Recife. Qual é o juízo competente? O local do pouso. Local do pouso Recife? Competência Recife. Viagens internacionais. Se a aeronave está se distanciando do território brasileiro, a competência é definida pelo local da partida do avião. Se ele estiver se aproximando, a competência é do local da chegada. Mesmo raciocínio, pessoal, de embarcações. Mesmo raciocínio de embarcações. A única diferença em relação à embarcação é a seguinte. Tudo isso aqui, a competência vai ser da Justiça Federal. Quando a gente trabalhou em embarcação pequena, Justiça Estadual. Embarcação grande, Justiça Federal.
Aqui a aeronave é a aeronave Justiça Federal. Entenderam aí? Beleza. Zé Fini, todo mundo tranquilo? Bem, agora eu quero fazer algumas considerações em relação a esse assunto, não é? De competência. Primeiro, primeira consideração importante. Embaixada. Embaixada. A pergunta é: embaixada é extensão de território de outro país? Embaixada é extensão de território de outro país? Fazer a pergunta ao nosso amigo aqui, não é? Everton, que está hoje comigo aqui, não é? Fazendo a gravação. Everton, para você, embaixada é extensão de território de outro país? Olha aí, ele disse sim. E todo mundo diz sim e todo mundo erra. Embaixada não é extensão de território. Emanuel, embaixada não é extensão de território de nenhum país. Embaixada não é extensão de território de nenhum país. Então, embaixada é o quê? Não é? É uma propriedade especial. Veja, ela tem, não é, alguns seguranças jurídicas. Por exemplo, eu não posso, a Justiça do Trabalho não pode mandar penhorar bens da embaixada. Por quê? Porque ela tem uma jurisdição especial em relação ao conceito de residência. Tá certo? Então, outro ponto é crimes praticados dentro da embaixada, eu tenho que ter autorização do Ministério das Relações Exteriores para fazer o inquérito policial ali. Se o embaixador, por exemplo, ele leva uma multa de trânsito, por exemplo, para que haja uma multa de trânsito, tem que o Detran, por exemplo, enviar ao Ministério das Relações Exteriores e o Ministério das Relações Exteriores envia para a embaixada. Não é direto do Detran para a embaixada ou da Polícia Rodoviária Federal para a embaixada. Tem que passar primeiro pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, a embaixada é um tipo de propriedade especial, mas não é extensão de território de ninguém, tá certo? Ah, Manuel, mas por que a turma se esconde dentro da embaixada e ninguém pode entrar? Pode entrar, pode-se entrar, porque não é extensão de território, mas você evita, não se entra para evitar um incidente internacional. É como, meus amigos, ele não é extensão do território, mas é a casa. É como se os Estados Unidos tivessem uma casa aqui no Brasil e invadiram a casa do cara. Não vai criar um mal-estar? Vai. Então, por isso que ninguém entra na embaixada de ninguém. Não é? Mas embaixada não é extensão do território. Sabe por quê? Vou te dizer uma coisa, vocês vão estudar com o professor Johanny Hatten. Se alguém está lá na embaixada, por exemplo, se o cara cometeu um crime aqui no Brasil e foi para a embaixada dos Estados Unidos, o Brasil não solicitaria a entrega do cara, solicitaria a extradição. Entenderam aí? Então, embaixada não é extensão de território. Beleza? Tranquilo? Segundo ponto. Ver como é importante aquela chamada lei da bandeira. Lei da bandeira, para a gente definir a competência. Estão lembrados que é a lei da bandeira? Lei da bandeira, ó. Qual é a bandeira que está tremulando? De qual país? Por conta disso. Ó. Imagina aqui um navio de cruzeiro. Todo mundo foi assistir, não é? O show de Roberto Carlos, não é? Então estava lá todo mundo assistindo o show de Roberto Carlos e nem o navio aguentou o show de Roberto Carlos.
Ninguém aguentou, nem mesmo o navio. E o navio afundou. E o navio afundou. Com um show de Roberto Carlos. E ficou uma taubinha, uma tábua. E nessa tábua, só dava uma pessoa nessa tábua. Aí você tem um cubano, um americano, um brasileiro e um italiano. 1, 2, 3, 4, brigando pela tábua. O brasileiro matou o americano. O italiano matou o cubano. E o italiano matou o brasileiro e ficou com a tábua. A pergunta é simples. De quem vai ser a competência para julgar isso aqui? Estados Unidos, Cuba, Itália ou Brasil? E aí, meu amigo Everton, para você, de quem vai ser a competência? Brasileira por quê? Por conta, mas aqui é a tábua. Aqui é uma tábua. Sobrou do navio. É uma tábua. Não é? Esse navio está em alto mar. Só lembrando. Esse navio está em alto mar. Isso aqui é uma tábua. Uma tabuazinha. De quem é a competência? E agora? A competência, pessoal, é do Brasil. E por que é do Brasil? Simples. A tábua pertence a qual navio? Não é desse daqui? A tábua desprendeu-se desse navio. Esse navio é o quê? Brasileiro. A lei da bandeira. Então eu aplico a lei brasileira. Está vendo como é importante, não é? E o saber, não é? A questão de competência muito bem. Porque, ó, vê uma questão de prova aqui, você fica... De quem é a competência? Brasil. Tá certo? Beleza? Então, ó, mais um bloco de processo penal finalizado. Vamos agora responder algumas questões que é para a gente fixar legal o assunto que a gente, né, estudou aqui durante esses 2 blocos. Beleza? Até mais.